Olá, gente. Boa noite, boa noite. Estamos aí iniciando a nossa live curtinha de hoje, com a minha voz ainda em retorno. A voz ainda tá meio fraquinha. Boa noite, boa noite. Estamos aí, ideia, boa noite, boa noite. Estamos aí na nossa live hoje com a voz bem. A voz está em recuperação, mas eu estou aqui totalmente presente, né? Espero aí poder contribuir com vocês hoje mais uma noite, mesmo que seja alguns minutinhos. Não vou me estender tanto hoje. Vamos tentar, né? Para falar sobre presença, né? E eu já gostaria de agradecer a quem torceu pelo nosso evento, quem esteve lá também, foi um sucesso, atingimos aquilo que nós esperávamos, foi muito bacana, isso assim não tem preço. Agradeço vocês aí que deram todo o suporte, agradeço todo mundo que vibrou, que curtiu, que estava lá, né? Que estava lá em presença, aqueles que não puderam ir, mas estavam mandando aí as suas vibrações legais. Então, sou muito grata a todos vocês por terem participado direto e indiretamente. A Vanessa Caramelo Rosolino, que hoje está na sua viagem de renovação para Santiago de Compostela, fazer o caminho de Santiago, na verdade, né? Então, a Van está aí nessa jornada para a gente trazer também fresquinho para vocês o próximo workshop, que vai falar sobre origem. Eu já estou adiantando aqui, né? A gente vai fazer uma trilogia falando de presente, passado e futuro. Então, a gente já começou com o nosso workshop Você e o Tempo, Presença. Então, o próximo vai ser em outubro sobre origem e em novembro sobre futuro, onde a gente vai trabalhar o nosso planejamento para o ano que vem. Então, o assunto de hoje é quanto tempo você tem para você? Quanto tempo você tem para você? Né? O que você tem dedicado? O que você tem feito para você? Né? Quanto tempo você tem dedicado às suas atividades com você? Essa é a pergunta da noite. Quanto tempo você tem dedicado às suas atividades para você? Né? É uma pergunta legal. Se alguém quiser compartilhar comigo, Déia, que está aí comigo, quiser compartilhar, quanto tempo você tem dedicado às suas atividades para você? Tem pensado nisso? Quanto tempo você tem parado para passar um creminho? Quanto tempo você tem parado para almoçar, para jantar, para lanchar, para estar com você, né? Para estar com a sua própria companhia? Quanto tempo? Dá para te ver ali, ó. Todo mundo tá te vendo. Boa noite, gente. Não é fantasma, é a Melissa passando ali no vidro. Não vão ficar preocupados aí que não tem fantasma aqui, não. É só a Melissa passando, né? E quanto tempo você tem para você? Quanto tempo você tem dado para você, né? Quiser compartilhar aí comigo, Gleice, tá aparecendo que tu apareceu aí, Gleice Moscatello. Saudade, Gleice. Gente, eu tô com a vozinha ainda voltando. Eu fiquei. Já vou iniciar falando, né, sobre a minha experiência da semana. Vocês sabem que sempre tem alguma coisa a ver com a minha experiência. Essa semana eu tive uma experiência ruim de ter ficado sem voz, né? Na quinta-feira à noite, eu comecei a ficar um pouquinho ruim. E bem-vinda, Gleice, bem-vinda, boa noite, boa noite, boa noite. Então, na quinta-feira à noite, eu fiquei um pouquinho, comecei a me sentir um pouco mal. E na sexta-feira, eu fiquei sem voz, né? Comecei a ficar sem voz, comecei a ficar um pouco mais rouca. No sábado, ainda, nós tivemos o nosso workshop, Oficina dos Sonhos, Você e o Tempo, né? Foi super bacana, como eu falei aqui no início, várias pessoas conosco conseguiram partilhar desse momento bacana nosso, desse novo movimento. Eu forcei bastante a voz, a Vanessa foi a minha voz, porque bastante coisa que eu ia falar, a Vanessa me ajudou falando, porque eu não tinha condições. E ainda fui lá no Eu no Comando, a galera do Eu no Comando que vai ver aqui depois, partilhei lá, fiz a minha participação no Eu no Comando na parte da tarde, consegui colaborar com a turma lá também, foi muito bacana, uma turma sensacional, e o Alexandre Paixão e a Adriana Araújo também, sem igual, né, sensacionais. Partilhei lá com eles dos momentos bacanas do Eu no Comando.
E lá tinha microfone, então já ajudou a falar um pouquinho. Mas no domingo não tinha voz, né? Na segunda eu não tinha voz. Na terça tinha um pouquinho, parecia um gato miando. Tanto que não tinha condições. Eu falei no trabalho por Skype, por sinais, porque a voz não saía. E o que eu aproveitei desse tempo? Só tinha que meditar, né, gente? Porque eu tinha que pensar muito mais naquilo que eu ia fazer. Eu tinha que analisar muito mais e canalizar muito mais as forças do que eu precisava fazer, porque não dava para ficar falando. Não podia ligar para você, não podia te mandar uma mensagem, não podia fazer nada. Eu tinha simplesmente que fazer sinais ou me concentrar no que eu estava ali para eu não perder, não ficar brava, não ficar chateada. E aí eu pensei, falei, caramba, como é ruim, né? Quem não consegue falar, quem tem alguma deformidade, quem tem algum problema, que de repente fica privado dos seus movimentos. Eu fiquei privada de falar praticamente uns 3 dias, mas foi muito difícil, né? Eu ainda tive a oportunidade de escrever, então eu escrevia, né, no WhatsApp, escrevia no Skype, mas eu tive mais presente comigo, então foi um momento maior de meditação. Eu já medito direto, mas foi uma meditação mais intensa. Eu não podia falar, então eu tinha que ficar lá, analisando. Uma coisa bacana que eu fiz também é ouvir áudio. Quando você me manda áudio, olha, dependendo do que você me mande, eu vou ouvir mais de uma vez. Então o áudio eu acho muito bacana, porque se foi uma coisa bem interessante, eu vou ouvir de novo, né? E a gente faz o quê quando você ouve aquilo de novo? Você revive aquele momento daquela conversa, você revive aquele assunto, você reflete naquele assunto, naquela conversa. Essa é uma parte legal de você ouvir os áudios, né? A Déia colocou aqui, uma coisa que eu não abro mão é cuidar de mim, corpo e mente. Se não tivermos esse cuidado, ficamos sem força e declinamos. É isso mesmo, Déia. Cuidar de nós, né? E o que é cuidar de nós para você? Você já parou para pensar o que é cuidar de você, né? Como tem sido as suas atividades no dia a dia? Se a gente for refletir nessa última semana, quanto tempo você gastou com você, você investiu em você estudando? Quanto tempo você estudou você? Entendeu como é que está o seu corpo? Você já parou para pensar, às vezes, quando você tem uma dor de cabeça, qual o motivo dessa dor de cabeça? Essa dor de cabeça ela pode ser emocional, ela pode ser um problema no estômago, ela pode ser um problema no intestino, ela pode ser um problema no dedão do pé. Já parou para pensar nisso? Né? Ou você, assim, imediatamente toma um remédio qualquer para ver se passa. Quando você começa a observar o seu corpo, a gente fala hackear. Você hackeia a sua estrutura, né? Você hackeia o seu entendimento. Quando eu fui parar, foi até engraçado que tanto o Alexandre Paixão quanto a Adriana Araújo no Eu no Comando me perguntaram a mesma coisa. Qual o sapo que você engoliu, que tá parado aí na tua garganta, que você ficou sem voz? E eu comecei a refletir, porque é uma coisa muito nossa, a gente sabe disso. Somatização, a gente entende o que acontece no nosso corpo, é a soma das atitudes e sentimentos, né, todo emocional. Oi, Má, boa noite também, Cássia, boa noite, Marco, Aurélio, que passou por aí. Boa noite para todos vocês. Quem tiver comigo aí, coloca um hashtag aí, um hashtag Max Escolhas, estava falando do pessoal do Eu no Comando, já lembrei do Eu no Comando também. E aí, quando a gente falou sobre isso, a gente, voltando, eu tô com a voz ainda rouquinha, né? Má, parabéns, o aniversário da Margarete foi no sábado, aí eu não consegui, porque eu não consegui levantar da cama, mas já tô bem, Má. Então, assim, eu comecei a analisar realmente qual o motivo que eu fiquei sem voz. Realmente, teve um assunto que eu gostaria de ter resolvido, mas eu não podia entrar na situação, não era comigo. Então, aquele assunto me incomodou um pouco, de eu não ter condições de falar sobre, ou ter oportunidade de ajudar a tal pessoa. E isso me incomodou um pouco. Então, isso ajudou que eu não tivesse voz, né? Eu tinha um evento muito importante, que foi meu primeiro workshop, que foi junto com a Vanessa Caramelo Rosolino, no sábado. Então, era bastante importante para mim também falar bem, né? Transcorrer o tema direitinho. Isso também colaborou para que eu ficasse sem voz. Então, eu comecei a analisar quais os motivos que eu estava sem voz. O motivo principal foi esse assunto que eu não consegui resolver. E como você tem hackeado o seu corpo? Quando você começa a prestar atenção em você, dar momentos para você, você consegue entender melhor como o seu corpo funciona.
Se você sofre de ansiedade, se você come demais, por exemplo, quando você começa a se estudar, você vai entender quais os momentos que você quer comer, por que você quer comer. Quais os momentos que você quer um doce, que você quer um salgado, que você quer isso ou aquilo e por quê. Fica mais fácil você trabalhar aquilo que você realmente precisa. Lembra, nós falamos uma live atrás aí, algumas lives atrás, o que eu quero e o que eu preciso. E o que eu realmente quero? E o que eu preciso? Tem diferença. Tem diferença o que eu quero e tem diferença o que eu preciso. Ah, eu quero ir para a praia, mas eu preciso trabalhar, ok? Agora eu gostaria de ir para a praia, mas agora eu preciso trabalhar. Então, o que eu quero? Quero ir para a praia. O que eu preciso trabalhar? Como eu posso fazer aquilo que eu preciso ser tão prazeroso quanto aquilo que eu quero? Né? Eu quero, eu preciso. Né? Eu preciso trabalhar, eu quero ir para a praia. Então, essa troca é importante que você vá entendendo o seu corpo. Quando você entende aquilo que você está fazendo em prol daquilo que você precisa, você vai hackeando seus movimentos, você vai entendendo as suas necessidades para ir em prol daquilo que você realmente tem a necessidade, que você precisa, aonde você quer chegar. A gente costuma falar que o universo conspira a seu favor. Aquilo que você determina, aquilo que você fala, é aquilo que te acontece. Não tem aquelas pessoas, eu lembro que, eu já falei isso outro dia, eu lembro que a gente foi almoçar com a turma do trabalho e tal, e a menina falou, meu almoço sempre chega por último. Tinham 20 pessoas na mesa, o almoço de quem chegou por último? Foi o dela, né? Então, assim, por quê? Ah, eu sou uma coincidência, para você pode ser, mas analise exatamente o que tem acontecido na sua vida no geral. A Gleice colocou aqui, isso é tão verdade, Rô, muito mesmo. Por problemas emocionais, eu descontei minha ansiedade na comida e engordei 20 quilos. Passei por isso, Glei. E a gente, do mesmo jeito que a gente engordou, a gente volta. É só a gente entender um pouco mais, mas sem pressa. Que o maior problema qual é? Quando a gente tem pressa. E aí a gente não age na causa. A gente age no mover das coisas, das circunstâncias, do que os outros acham. Quando a gente age na causa raiz, a gente consegue alinhar. Se for uma erva daninha, a gente mata na raiz, né? Se for uma planta boa, a gente cuida da raiz. Então é isso que a gente tem que fazer. Cuidar do quê? Da raiz. Quais são as raízes do que está acontecendo com você hoje? Né? E o que te faz não se dar tempo? Não dá tempo para você. Ou se dá tempo, mas não para aquilo que você realmente necessita. Né? Então vamos analisar um pouquinho isso. Eu vou convidar você a fazer uma tarefinha comigo hoje. Pega a sua última semana, analisa as atividades da sua última semana. Quanto tempo você deu para você? Aí você coloca lá, a última semana, hoje é quarta, então pega de quarta passada até essa quarta. Anota lá, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Coloca os horários, né? De 0 até 23h59. Quanto tempo você trabalhou? Quanto tempo você parou para almoçar, mas você fez alguma coisa para você? Quanto tempo você foi ou voltou? E o que você fez nesse período de ir de volta ao trabalho, ir de volta, fui para academia? O que você fez nesses períodos? E começa, e desenha ali, pinta, se for o caso, do jeito que você achar lúdico, do jeito que você achar melhor para você. Quanto tempo nessa última semana você deu para você? Quanto tempo você vendeu? Pesado, né? Quanto tempo você vendeu? Quando você entrega o seu tempo para o trabalho, você está vendendo o seu tempo, né? Então, você vende o seu tempo, a sua expertise, o seu trabalho, né, em troca de uma moeda. Você está ganhando dinheiro e você está dando para a empresa o seu tempo. Né? Eu li no livro do Cortella, acho que ele está até aqui. Qual é a sua obra? Qual é a tua obra? Ele fala aqui, certa feita, sobre o princípio da questão do tempo. Então, antigamente, depois eu acho exatamente onde está, mas onde iniciou a questão da troca de tempo? Lá atrás, a partir da escravidão, o trabalho, vamos falar do trabalho, né? Ele era o tripalho, que era aquele tripé, aquele negócio que colocava na cabeça para judiar dos escravos, né? E o trabalho era tido, vou voltar um pouquinho mais ainda, na época de Adão e Eva.
Quando houve o pecado, né, o primeiro pecado da terra, o que foi falado? Você terá que comer daquilo que suas mãos plantar, né? Você vai ter trabalho de parto, você vai parir, você vai ter dores. Então, ao homem e à mulher foi dado um trabalho. O primeiro trabalho, que era dor e sofrimento, era um castigo. Então, o primeiro trabalho, o tempo que eles tinham na presença de Deus, né, que era o que a história conta, o tempo que eles tinham na presença de Deus, que era pleno e era total, ele foi trocado por um castigo. Então, eles tiveram um castigo, perdendo tempo, né? O tempo que era livre, era total, pleno, para as atividades que eles iam ter que plantar, colher, arar, fazer tudo aquilo para que eles tivessem o que eles antes tinham na mão, tinham tranquilamente, sem fazer esforço algum. Depois disso, o que a gente ouve é o tripalium que eu falei antes, que era dos escravos. Então, o que era escravidão? O que era escravatura? O que era escravidão? Era você trocar o seu tempo. O seu tempo não era mais seu. Você, escravo, você vendia todo o seu tempo para o seu patrão. Você era escravizado. Tudo. Ele era dono de tudo. Tudo que você ia fazer era a responsabilidade do seu dono. Então, você era escravizado no quê? No seu tempo, né? Com o passar do tempo, isso foi mudando um pouco e veio a questão, depois eu pego a literatura para passar para vocês certinho, o nosso trabalho atual. E o que a gente faz? A gente troca o nosso tempo, né, por dinheiro. Então, você troca o seu tempo e você recebe o seu dinheiro. Quanto vale o seu tempo? Se você hoje vende o seu tempo para uma empresa, vende um tempo para o seu negócio, vende o seu tempo para pessoas, quanto tempo vale para você? Quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo tem para você? Então, é super importante. E se você ainda vende o seu tempo para algo que não te faz bem, ou para algo que não está de acordo com a sua missão, o que você está fazendo com a sua vida? Se você ainda vendeu seu tempo para algo que não tem a ver com a sua missão, e o tempo que você tem livre, você o escraviza com coisas que você não gosta de fazer. Então, qual o sentido da sua vida? Né? Dá para refletir? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Hoje é bem reflexivo. Quanto tempo o tempo tem para você? Quanto tempo tem para você? Essa é a nossa pergunta de hoje. Quanto tempo você tem para você? A ideia é que vocês reflitam. Vocês usam mais para que nós possamos aproveitar melhor o nosso tempo. Para que a gente possa estar presente. Então, a minha proposta hoje, que foi nesse workshop que nós tivemos essa semana, espero vocês no próximo e no ano que vem a gente vai repetir esse workshop, se Deus quiser, e se vocês acharem legal e gostarem do tema. A proposta é presença. Faça tudo com presença. Coma com presença. Trabalhe com presença. Tome um banho com presença. Estabeleça o período para que você possa fazer as coisas para você. Estabeleça o período que você precisa fazer alguma coisa para sua mãe, para o seu pai, para a pessoa que você vive, para o seu esposo, para sua esposa, e para você, para o seu trabalho, a cunho social. Estabeleça o tempo que você tem para cada um, mas estabeleça o tempo que tem para você. Certo, gente? Valeu a pena esse tema hoje? Vocês me contem aí se valeu a pena. Vou parar por aqui, que a voz ainda está voltando. Vou falar mais um pouquinho de novo, vou colocar aí para vocês essa questão do tempo e do trabalho com o tempo, como eu falei, vou deixar para vocês depois. Muito grata por vocês estarem aqui comigo até agora. Você que estiver aí, que passou por aí, coloca aí #MaxEscolhas para eu saber que você estava aí, coloca se valeu a pena. A Déia colocou aqui, ótima reflexão. Algumas pessoas usam muito a frase não tenho tempo. Agora não tenho tempo para isso, pense melhor, a vida é uma só. Exatamente isso.
E a Gleice colocou aqui, dá para refletir muito, né? Na verdade, o tema é perfeito para o meu momento. Obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Obrigada, Glei. Obrigada por vocês serem parte da minha jornada. Eu tô aqui, vocês estão vendo que a vozinha tá bem ruim, né? Mas eu agradeço agradeço, obrigada, gente. Agradeço as melhoras aí. E o meu compromisso com vocês, e Deus ajudou para que hoje a minha voz saísse. Na segunda-feira não tinha voz, eu até fiquei pensando, poxa vida, será que desse ano vai ser a primeira live que eu não vou fazer? Eu ia vir, gente, nem que fosse para fazer mímica, eu ia escrevendo só aqui para vocês, mas eu viria. Meu compromisso com vocês é toda quarta-feira, então toda quarta-feira vai ter live sim, se Deus permitir vai ser. Obrigado, Má, amém, muito obrigada mesmo. Parabéns também, gente, foi aniversário da Margarete no sábado. Demos parabéns para ela aí também. Desculpa. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Em outubro e em novembro, último sábado de outubro e último sábado de novembro, vai ter o nosso workshop, Vanessa Caramelo Rosolino e eu, no workshop da parte de origem e futuro. Você que quiser participar, você que me acompanha aqui na Max Escolhas, aqui é meu coach, me manda inbox aí que a gente coloca uma condição especial para vocês. Você que quiser divulgar o evento, vai ser R$260, é um preço super acessível, uma manhã inteira. Isso não paga nenhuma sessão de coach, gente. Vocês vão ter 2 coach por 4 horas, num valor de R$260, ainda sempre tem brinde, tem coisas, vai ser bem bacana. Então, você que puder e você que quiser participar, coloca aí para mim, manda um inbox, manda aí para saber mais, que eu passo direitinho. Logo, logo a gente vai começar a divulgação, passar o material, explicar um pouquinho melhor do que se trata. Mas você que tiver afim, já reserva sua vaga aí, para que a gente possa colocar seu nome, porque são turmas pequenas, que a ideia é realmente estar bem presente, estar dando apoio para todo mundo. Esse tema aí é para que você reflita quanto tempo você tem dado para você. Vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas semanas também, para que a gente comece a observar um pouco mais a nós mesmos, valorizar um pouco mais a nós mesmos. Tem uma frase que eu aprendi com a Ana Maria, que ela diz o seguinte: quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro. Gente, obrigado pelos coraçõezinhos, eu fico feliz quando eu vejo. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro. E o que o Paulo Vieira fala, eu já falei aqui, vocês já me ouviram falar outras vezes, aquilo que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Aquilo que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Então, a gente vai sabendo um pouco mais, a gente vai conhecendo um pouco mais, a gente vai tendo um pouco mais, né? Então, gente, vamos juntas aí nessa jornada. Muito obrigada por hoje. Você que chegou um pouquinho depois, assiste aí, conta se gostou. Meninas que me acompanharam, que participaram aí, Gleice, Andréia, Má, muito obrigada. Boa noite para vocês. Uma ótima reflexão. Reflitam aí e vivam intensamente no presente. Amo vocês e muito obrigada por participarem comigo, viu? Dona Mariana, Melissa, um beijo para vocês também que estão aqui nos bastidores. E todos os meus coaches queridos e as pessoas que me deram um baita de um apoio essa semana, né? Meu novo coach aí, o Reinaldo, perdão. Reinaldo, muito obrigada por essa semana também, foi super abençoada. Os meus coaches que mandaram mensagem, todo mundo aí que falou do evento, muito obrigada, gente. Um beijo, boa noite para vocês, até quarta que vem.